Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos à nossa 8ª aula para o concurso da Prefeitura de Cabo Frio ao cargo de Guarda Marítimo e Ambiental. Primeiro aqui eu vou falar um pouquinho sobre o nosso material, o pessoal está tendo muita dúvida, então eu vou estar falando para vocês. Pessoal, as nossas aulas são aqui gratuitas, todas as aulas que eu for gravar vai ficar aqui no canal do YouTube, tá? Só peço que vocês curtam as aulas, comentem, se inscrevam no canal. Nosso material ele abrange somente a parte de conhecimentos específicos. São 20 questões, tá? 50% da sua prova, que tem 40 questões. O material ele é PDF, tá? Será composto de toda a parte específica com diversas questões. Comprando o material, vocês vão ter direito a um simulado por semana até a data da prova. Tá? Então, os simulados, ele é só para o pessoal que comprou, ele é um bônus para o pessoal que comprou o material. Então, nosso material vem a apostila, contendo toda a matéria, o caderno de questões, contendo mais de 200 questões, um simulado semanal e o planejamento de estudos. Ou seja, contando o caderno de questões, mas os simulados, você vai fazer mais de 500 questões até a data da prova. É muita questão, pessoal. E tudo isso por R$ 89,90. Quem tiver interesse, o link vai estar na descrição do vídeo. É só clicar que você já vai ser direcionado à plataforma Hotmart, tá bom? Então, vamos dar início ao nosso curso. Esqueci de falar, meu nome é Júnia, para quem ainda não assistiu minhas aulas, meu nome é Júnia, e estou aqui dando aula para vocês da parte de conhecimentos específicos. Então, vamos lá. Bem, hoje a gente vai falar sobre todo o ponto 1 do seu edital, que são conhecimentos básicos sobre fiscalização. Este é o nosso tema. Então, a gente vai falar de competência para fiscalizar, ações fiscais, diligências, licenciamento, autorização, autos de infração, multas e outras penalidades e recursos. Isso é o que a gente vai tratar nessa aula hoje. Pode ser que a aula fique um pouco grande, então eu peço a colaboração de vocês, tá? Porque vou falar um pouquinho, tá? Então, vamos lá. Bem, a gente vai falar aqui primeiro sobre a competência para fiscalizar, tá, gente? A competência para fiscalizar é comum a todos os entes da federação. Então, União, estados, municípios, tá? E eles devem... A competência para fiscalizar é comum a todos os entes da federação que devem de todas as formas combater a poluição e proteger o meio ambiente. É o que preceitua o artigo 23 da Constituição Federal. Vejamos. Então, aqui, gente, a gente está trazendo aqui o artigo 23 da Constituição Federal. É importante saber ele? Claro. Com certeza vai ter uma questão dele na sua prova, tá? É competência... Desculpa, gente, que eu esqueci do Distrito Federal, tá? Porque o Distrito Federal, ele não é estado, ele não é município, ele é sui generis, tá? Então, aqui também, União, Estados e Distrito Federal. É competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios proteger, aí, né, a gente foi aqui para o inciso 6º, proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Parágrafo único. Era para ter descido aqui, eu deixei aqui. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre União, Estados, Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Então, a gente sabe que é uma competência entre eles, né? Entre os entes da federação. E será através de quê? Lei complementar, tá, gente? Não é decreto, não é portaria, é lei complementar. Isso é muito importante. Então, gente, o que isso quer dizer? Que é atribuído de forma conjunta aos entes da federação, com o principal objetivo de promover a execução de diretrizes, políticas e preceitos relativos à proteção ambiental, bem como para exercer o poder de polícia da administração pública. Ou seja, trata-se, portanto, de competência material comum repartida para o cumprimento de tarefas em forma de cooperação. Ou seja, eles vão trabalhar de forma cooperada, juntos, para combater a poluição e proteger o meio ambiente. E vai fazer isso através de quê? De leis complementares que vão fixar essas normas, que vai ser essa norma de cooperação, tá? Vamos dar continuidade. A atribuição de competência comum
tem como finalidade garantir que não haja nenhum tipo de impunidade diante de qualquer tipo de lesão ao meio ambiente. O artigo 225 da CF, nossa aula anterior foi toda sobre ele. Quem não assistiu, volta para o vídeo anterior, que vai falar sobre o artigo 225 da Constituição Federal. Também prescreve nesse sentido e coloca a proteção ambiental não apenas como dever do Estado, mas como responsabilidade de todos. O direito ao meio ambiente saudável é tão fundamental que quis o Constituinte premiá-lo com a máxima possibilidade de defesa. Então vamos ler ele aqui mais uma vez. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Tá? Então, olha a importância que é dado ao meio ambiente, muito importante, e ele tem que ser equilibrado para que a gente tenha saúde, bem-estar, viva num ambiente saudável. Então, por isso que o Constituinte trouxe aqui que para que haja mesmo, que as pessoas, as empresas sejam punidas quando causar lesão ao meio ambiente, porque ele é muito importante para garantir o bem-estar, tanto das presentes quanto das futuras gerações, tá? Além da previsão constitucional, sendo esta comum e cumulativa a todos os entes, né, da federação, o artigo 23 estabeleceu que lei complementar, você viu que a gente falou que é lei complementar, disciplinará a competência para fiscalizar. A Lei Complementar 140 de 2011, vocês vão jogar aí na internet essa Lei 140 de 2011, leia esta lei, tá? Eu estou deixando bem claro para vocês lerem a Lei 140 de 2011. Regula toda atividade de todos aqueles que são encarregados pelo monitoramento do meio ambiente, de forma que as ações oficiais sejam mais abrangentes e eficientes possíveis. A Lei Complementar 140 de 2011 regulamenta a cooperação quanto ao poder de fiscalização, mas não reduziu a competência comum. Então, o que vocês vão fazer? Ler essa lei. Se der tempo de eu dar ela aqui para vocês, tranquilo, vai ser dada. Mas se não der, já estou deixando aqui para vocês lerem. Se possível, hoje no final da aula, já joga na internet, Lei 140 de 2011 e já dá uma leitura nela, tá? Então, vamos lá. Eu trouxe alguns pontos, e não estão, que eu trouxe o artigo 1º, o artigo 3º. Então, assim, é importante vocês lerem, porque aqui eu trouxe o que eu acho que é mais importante nesse momento, tá? Então, vamos lá. Lei Complementar 140, de 8 de dezembro de 2011. Esta lei fixa normas, é uma lei complementar, tá vendo? Nos termos dos incisos 3º, 6º e 7º do caput e do parágrafo único da Constituição Federal, para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora. Olha que artigo importante. Tem que saber, tá? Artigo 3º, que a gente não tratou do artigo 2º. Constituem objetivos fundamentais da União, dos Estados, do DF e dos municípios no exercício da competência comum a que se refere essa lei complementar. Proteger, defender e conservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, promovendo gestão descentralizada, democrática e eficiente, garantir o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico com a proteção do meio ambiente, observando a dignidade da pessoa humana, a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais e regionais, harmonizar as políticas e ações administrativas para evitar a sobreposição de atuação entre os entes federativos, de forma a evitar conflitos de atribuições e garantir uma atuação administrativa eficiente, garantir a uniformidade da política ambiental para todo o país, respeitar as peculiaridades regionais e locais. São ações administrativas do município. Viu que eu pulei do artigo 3º para o 9º? Por quê? Porque aqui vai falar o que é de interesse de vocês. Aqui, ó. São ações administrativas do município. Então, vamos lá. Executar e fazer cumprir em âmbito municipal as políticas nacional e estadual do meio ambiente e demais políticas nacionais e estaduais relacionadas à proteção do meio ambiente. Exercer a gestão dos recursos ambientais no âmbito de suas atribuições. Formular, executar e fazer cumprir a política municipal do meio ambiente.
Promover no município a integração de programas e ações de órgãos e entidades da administração pública federal, estadual e municipal relacionadas à proteção e à gestão ambiental. Articular a cooperação técnica, científica e financeira em apoio às políticas nacional, estadual e municipal do meio ambiente. Promover o desenvolvimento de estudos e pesquisas direcionados à proteção e à gestão ambiental, divulgando os recursos obtidos. Organizar e manter o Sistema Municipal de Informação sobre o Meio Ambiente. Prestar informações aos Estados e União para a formalização da atuação do Sistema Estadual e Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente. Elaborar o plano diretor, observar os zoneamentos ambientais. Definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos. Promover e orientar a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a proteção do meio ambiente. Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente na forma da lei. Exercer o poder e fiscalizar as atividades de empreendimentos cuja atribuição para licenciar ou autorizar ambientalmente for cometida ao município. Observada as atribuições dos demais entes federativos previstos nesta lei complementar, promover o licenciamento ambiental das atividades ou empreendimentos que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, conforme a tipologia definida pelos respectivos conselhos estaduais do meio ambiente, considerados critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade, ou localizados em unidades de conservação instituídas pelo município, exceto em áreas de proteção ambiental. Observadas as atribuições dos demais entes federativos previstos nessa lei complementar, aprovar a supressão e o manejo de vegetação de florestas e formações sucessoras em florestas públicas municipais e unidades de conservação instituídas pelo município, exceto em áreas de proteção ambiental. E a supressão e o manejo de vegetação de florestas e formações sucessoras em empreendimentos licenciados ou autorizados ambientalmente pelo município. Viu como esse artigo 9 é muito importante para a sua prova? Porque ele fala das ações administrativas do município. Então, a Lei 140, vocês devem ler. Leiam a Lei 140 de 2011. Agora a gente já vai entrar em ações fiscais. Então, vamos lá. O que são as ações fiscais? São fiscalizações realizadas pelos entes federativos, União, Estados, DF e municípios, para verificar se o contribuinte, pessoa física ou jurídica, apurou e pagou corretamente os tributos. Isso são ações fiscais. E nesse sentido aqui, ela vai entrar em quê? Na parte ambiental. Por quê? São aplicadas notificações, multas. A gente tem que saber se o contribuinte ele está pagando, tá? Então, o que é uma tributação sustentável? É um importante instrumento da política nacional desenvolvido para o meio ambiente, para a concretização da obrigação de defesa do meio ambiente, e não é mera faculdade do poder público implementar. É dever, poder, sua obrigação, competência, a qual não pode se eximir, a qual pode ser exigida pela coletividade mediante ação civil pública, mandado de injunção ou direção de petição. O que é fiscalização ambiental? Ela consiste no dever que o poder público tem de fiscalizar as condutas daqueles que se apresentam como potenciais ou efetivos poluidores e utilizadores dos recursos naturais, de forma a garantir a preservação do meio ambiente para a coletividade, ou seja, buscar induzir a mudança do comportamento das pessoas, por meio da coerção e do uso de sanções pecuniárias e não pecuniárias, para induzirem o comportamento social de conformidade com a legislação e de dissuasão na prática de danos ambientais. Em outras palavras, a fiscalização usa de ferramentas punitivas ou não para induzir a mudança de hábito das pessoas, sejam físicas ou jurídicas, visando a correção de posturas e atividades potencialmente lesivas ao meio ambiente, garantindo assim a integridade ambiental. Faltou um ele aqui. Fiscalização preventiva. Ela procura impedir que ocorra prejuízos ao meio ambiente de forma antecipada, bem como busca reduzir a necessidade de aplicação de ações punitivas. Consiste em conscientizar a todos sobre o respeito ao meio ambiente e sua preservação, além de promover a integração ambiental em diversos setores, tá? Já a corretiva
São ações que envolvem diversos profissionais que buscam de forma rápida e eficiente atender aos requerimentos apresentados pela sociedade, exercendo de modo a aplicar a legislação ambiental através de autos de inspeção, advertência, multa, embargo e interdição. As diligências ambientais são auditorias ambientais que buscam avaliar o impacto ambiental de um projeto, bem como suas implicações sociais, sendo essencial em uma economia global afetada por mudanças climáticas, sustentabilidade e risco financeiro. Trata-se de procedimento preventivo realizado através de investigação, análise de documentos, levantamento de dados e informações relativas ao meio ambiente, de modo que diminua ao máximo o risco envolvendo os possíveis impactos. Então, a gente acabou de falar sobre ações fiscais. Licenciamento, gente, isso aqui é importantíssimo para a sua prova, tá? Então, vamos lá. O que é o licenciamento ambiental? Gente, ele é um procedimento. Vamos começar aqui, ó. Procedimento, muito importante vocês saberem que ele é um procedimento administrativo, tá? Então, licenciamento ambiental, vou escrever aqui de novo. Procedimento administrativo, pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras, ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso. Ou seja, o licenciamento ambiental é um instrumento utilizado como política nacional com o objetivo de exercer controle prévio e de realizar o acompanhamento de atividades que utilizem recursos naturais que sejam poluidoras ou que possam causar degradação ao meio ambiente. Então, vamos lá. O licenciamento ambiental, ele é o quê? Procedimento administrativo. Não esqueçam, procedimento administrativo. Pelo qual o quê? O órgão ambiental, ele vai fazer o quê? Através do licenciamento ambiental, ele licencia o quê? A localização, instalação, ampliação, a operação, atividades que vão utilizar o quê? Recursos ambientais, que vão ser potencialmente poluidoras, ou daquelas de qualquer forma pode degradar o meio ambiente. Então, é isso que o licenciamento faz. Ele é um procedimento administrativo ao qual o órgão competente, ele licencia a localização, instalação, ampliação e operação de empreendimentos e atividades que vão utilizar recursos ambientais. Então, isso é o licenciamento. Esse instrumento, o licenciamento ambiental, que resulta ou não na emissão de uma licença ambiental, então, lá. Esse instrumento do licenciamento ambiental, que é um procedimento, vou ver se essa palavra processo também pode ser usada, tá? Mas por enquanto vamos lá aqui, procedimento. Não ficou horrível, mas o procedimento é escrito aqui, ó. É um procedimento administrativo que resulta ou não na emissão de uma licença ambiental. Foi introduzido no país com a Política Nacional do Meio Ambiente de 1981 e para a referida lei, o licenciamento ambiental engloba vários tipos de licença. Entre elas, principais são... Quais são os principais tipos de licença? Licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Para a Política Nacional do Meio Ambiente, essas são as três que são as principais, que cobrem desde o planejamento até a execução da atividade regulada, englobando todos os aspectos, tanto do ambiente natural, que é o meio físico e o meio biótico, como do ambiente humano, que é o meio social e o meio econômico. Outro ponto singular é a inclusão da avaliação de impacto ambiental, que é um ponto da sua prova, por meio do estudo de impacto ambiental ou de outros tipos de estudos dentro do processo. Então, para a Política Nacional do Meio Ambiente, são essas três, licença prévia, instalação e de operação. Só que a gente já estudou a Lei 2.330 de 2010, que existem 8 tipos de licença.
essas três, que são para a Política Nacional do Meio Ambiente, que é a prévia, são as mais importantes. Prévia, instalação e operação. Então, muito cuidado com o que tiver escrito na sua prova. Tá? E além delas, temos licença ambiental simplificada, na Lei 2.330. Licença ambiental simplificada, prévia de instalação, licença de instalação de operação, licença ambiental de recuperação e licença de operação e recuperação. Essas aqui são as que tem na Lei 2.330, que é a própria lei do município. Se perguntaram na prova, de acordo com a Lei Municipal 2.330, existem 8 tipos de licença. Correto. De acordo com a Política Nacional do Meio Ambiente, existem 8 tipos de licença. Errado, existem 3. Então, muita atenção, tá? As licenças ambientais podem ser emitidas sucessivamente ou de forma isolada. Podem emitir todas juntas ou podem emitir elas de forma isolada, dependendo do tipo de atividade a ser licenciada. O que é a licença? Vamos falar um pouquinho sobre a licença prévia. Ela deve ser obtida enquanto se projeta a atividade. Essa licença certifica que o empreendimento é viável ambientalmente, avaliando sua localização e proposta. Quando se trata de empreendimentos de maior impacto, é necessária a realização de estudo de impacto ambiental. Já a licença de instalação, ela deve ser obtida antes da construção do empreendimento, certificando-se que o projeto finalizado está de acordo com a legislação ambiental. Ela autoriza a construção do empreendimento. Já a licença de operação certifica que o empreendimento foi construído de acordo com como previsto no projeto, sob o ponto de vista ambiental. Autoriza que a atividade se inicie. Então, aqui autoriza a construção, aqui que ela se inicie, e aqui quando está projetando o projeto, ou seja, ele ainda está ali no papel, você vai apresentar seu projeto. Aqui é uma licença prévia, quando ainda está no papel. A construção é de instalação. E autorizando que a atividade se inicie, a licença de operação. Aí aqui a gente vai falar daquelas que está na Lei 2.330 do município, tá? Então a gente já falou de 3, que a gente vai falar das 5 restantes. A licença ambiental simplificada é o ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental, em uma única fase, atesta a viabilidade ambiental, aprova a localização, autoriza e estabelece as condições e medidas de controle ambiental que deverão ser observadas para a implantação ou a operação de empreendimentos ou atividades enquadradas na classe 2, no anexo único da Lei 2.330, tá? Prévia de instalação é o ato administrativo mediante... Vocês notaram que eles estão misturando as duas, né? Prévia de instalação. É o ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental, em uma única fase, atesta a viabilidade ambiental e aprova a implantação do empreendimento ou atividades não sujeitas à elaboração de EIA, estudo de impacto ambiental e RIMA, relatório de impacto ambiental, ou RAS, estabelecendo as condições e medidas de controle ambiental que deverão ser observadas. A licença de instalação e de operação é o ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental estabelece as condições e medidas de controle ambiental necessárias. A licença ambiental de recuperação é o ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental, de acordo com os padrões técnicos exigíveis e sempre que possível, aprova remediação, recuperação, descontaminação ou eliminação de passivo ambiental existente em áreas públicas ou em áreas com passivo ambiental gerado por atividades ou empreendimentos fechados, desativados ou abandonados. A licença de operação e recuperação é o ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental autoriza a realização concomitante da operação da atividade do empreendimento e da recuperação do passivo ambiental, desde que não acarrete riscos à saúde da população e aos trabalhadores. Isso aqui é importante saber. Claro, gente, isso aqui é muito importante saber. Então, assim, com certeza vai ter uma questão aqui na sua prova. Isso aqui é cara de questão de prova. Então, estudem. Não deixem para a última hora. Importante, resolvam muitas questões. Agora a gente já vai mudar aqui para a autorização. A autorização ambiental é um ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente autoriza a execução de obras, atividades, pesquisas e serviços de caráter temporário ou obras emergenciais, de acordo com as especificações constantes do requerimento, cadastros, plano, programas ou projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e de demais condicionantes determinadas pelo órgão ambiental competente. São concedidas dentro de um processo de
licenciamento, dependendo do que é necessário ser feito para cada tipo de projeto. Então, o que é a autorização ambiental de funcionamento? Trata-se de um processo mais simples e rápido para regularização, destinado a empreendimentos ou atividades considerados de impacto ambiental não significativo e que estejam dispensados do licenciamento ambiental. A autorização ambiental de funcionamento tem validade de 4 anos e está sujeita à revalidação periódica. Caso se configurem não conformidades em relação às normas legais, está sujeita também a cancelamento. E de acordo com a Lei 2.330, viu que vários pontos do seu edital estão dentro das leis municipais? De acordo com a Lei 2.330 de Cabo Frio, estabelece as diretrizes para a autorização ambiental. Aí está no artigo 5º. A autorização ambiental é o ato administrativo, mediante o qual o órgão ambiental estabelece as condições para implantação ou realização de empreendimentos, atividades, pesquisas e serviços ou para execução de obras emergenciais de interesse público. A autorização ambiental compreende a autorização para supressão de vegetação, nos casos previstos em lei, estabelecendo condicionantes e medidas mitigadoras ou compensatórias. A autorização para intervenção em área de preservação permanente, cabível somente nos casos excepcionais previstos na legislação. A autorização para movimentação e encaminhamento de resíduos inertes provenientes do município para locais de reprocessamento, armazenamento, tratamento ou disposição final licenciadas nos limites do município. A autorização, mediante prévia vistoria do órgão ambiental para execução de obras emergenciais de caráter privado, quando decorrentes de acidente de causas naturais e intempéries com vistas a mitigar ou eliminar os impactos no meio ambiente gerados pelos referidos acidentes ou intempéries. A autorização, mediante prévia vistoria do órgão ambiental para a implantação ou realização de empreendimentos, atividades, pesquisas e serviços de caráter temporário ou para execução de obras emergenciais de interesse público. Parágrafo 2º. O prazo da autorização ambiental será de até 2 anos, podendo ser excepcionalmente ampliada com base em justificativa técnica do órgão ambiental. E agora a gente vai mudar aqui para autos de infração. Mais pra frente, gente, eu vou dar uma aula só sobre questões, tá? Porque aqui senão a aula ia ficar muito grande, tá? Não vou colocar a próxima, porque a próxima a gente já tá gravando. Das próximas aulas será sobre questões, tá? O auto de infração ambiental é um documento formal lavrado pelos agentes fiscais contra as pessoas físicas ou jurídicas que, por meio de ação ou omissão, violem as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. É o procedimento administrativo destinado à apuração e correção de toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. O auto de infração ambiental inaugura o processo administrativo destinado à apuração da existência ou não da infração ambiental, assegurando o direito do contraditório e ampla defesa, podendo resultar na aplicação de sanções ao infrator, tais como advertência, multa simples, destruição do bem, demolição, entre outros que veremos. Amparo legal para aplicação dos autos de infração. Buscando coibir atividades prejudiciais ao meio ambiente, a Lei Complementar 49 de 2003 estabelece a Coordenadoria de Fiscalização Ambiental, o poder de aplicação e as sanções como advertência, multa simples e diária, embargo e interdição. Multas e outras penalidades ambientais. As sanções previstas são, já vou citá-las e vou falar delas. Advertência. É a penalidade de advertência. A penalidade de advertência somente será aplicada para infrações classificadas como leves, em que será estabelecido um prazo para regularização sob pena de conversão em multa. A multa simples poderá ser simples, que é aquela aplicada em função de uma infração administrativa ambiental comum, ou diária, que é aquela aplicada em razão de uma infração continuada. Esse aqui era a parte de baixo aqui, né? A aplicação quanto à irregularidade permanece mesmo após a aplicação da multa simples, embora nada impeça que aquela modalidade de multa seja aplicada diretamente, tá? Outra forma aqui, tá? De penalidades. Apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração. A penalidade de apreensão é aplicada para animais silvestres,
produtos e subprodutos da fauna e flora, bem como por instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza decorrente da infração ou utilizados na infração, salvo impossibilidade devidamente justificada. Com quem ficam os bens apreendidos? A legislação determina que cabe ao órgão ambiental a posse e a guarda dos bens apreendidos por cometimento de infração ambiental até que lhe seja conferida a devida destinação legal, com exceção dos animais apreendidos vivos. Excepcionalmente, os bens poderão ser confiados em depósito. Outra forma que é a destruição ou inutilização do produto. A administração pública ambiental poderá destruir ou inutilizar os produtos, subprodutos e instrumentos utilizados na prática da infração quando a medida for necessária para evitar o seu uso e aproveitamento indevido na situação em que o transporte e a guarda forem inviáveis em face das circunstâncias, ou quando possam expor o meio ambiente a riscos significativos ou comprometer a segurança da população ou dos agentes públicos envolvidos na fiscalização. É uma medida preventiva e precaucional, adotada para impedir a ocorrência de danos considerados ao meio ambiente, mormente no caso de substâncias ou produtos tóxicos, perigosos ou nocivos à saúde humana ou ao meio ambiente. Outra forma aqui é a suspensão de venda e fabricação do produto, que constitui um mecanismo que visa evitar a colocação no mercado de produtos e subprodutos oriundos de infração administrativa ao meio ambiente, ou que tenha como objetivo interromper o uso contínuo de matéria-prima e subprodutos de origem ilegal. Como se trata de uma medida preventiva e precaucional, o intuito é impedir que produtos nocivos ao meio ambiente ou à saúde humana circulem no mercado. E a suspensão ou embargo de obras ou atividades, de acordo com o artigo 106 suspensão ou embargo da atividade, o embargo da obra ou atividade prevalecerá. Agora vamos falar sobre suspensão ou embargo de obra ou atividade, que é outra. Agora vamos falar de suspensão. 1, 2, 3 e vai. Agora vamos falar sobre a suspensão ou embargo de obra ou atividade, que é outra penalidade, tá? O embargo da obra ou atividade prevalecerá até que o infrator comprove no processo administrativo do auto de infração a adoção das medidas específicas para cessar ou corrigir a poluição ou degradação ambiental, ou firme TAC com o órgão ambiental, o qual contemplará a obrigação de cumprir as medidas que se refere este parágrafo, com a especificação das condições e prazos para o funcionamento da obra ou atividade. A penalidade de suspensão será determinada e efetivada de imediato, sempre que o produto estiver desobedecendo normas e padrões ambientais e de recursos hídricos previstos em lei ou regulamento. A volta às atividades se dará com a regularização da mesma junto ao órgão ambiental. A penalidade de suspensão de venda e fabricação de produtos será determinada e efetivada de imediato, sempre que o produto estiver desobedecendo normas e padrões ambientais e de recursos hídricos previstos em lei ou regulamento. E a demolição. Outra penalidade, demolição de obra, será aplicada e efetivada quando a decisão se tornar definitiva, garantida contraditória e ampla defesa nas seguintes hipóteses: quando verificada a construção de obra em área ambiental protegida, em desacordo com a legislação municipal, quando a obra ou construção realizada não atenda à legislação ambiental e não seja possível de regularização. O infrator será notificado para efetivar a demolição e dar destinação adequada aos materiais dela resultantes, de acordo com o cronograma estabelecido pelo órgão ambiental, e comprovar a efetiva demolição junto à unidade de processamento do auto de infração, mediante apresentação de laudo técnico acompanhado da revista de devida ART no prazo de 30 dias contado de sua execução. Na hipótese de obra localizada em unidade de conservação de proteção integral, havendo viabilidade técnica, a demolição deverá ser efetivada pelo infrator tão logo seja verificada a infração. Caso a demolição não seja realizada pelo infrator no prazo estabelecido, o órgão ambiental encaminhará cópia do processo administrativo à Advocacia Geral do Estado para adoção de providências cabíveis. Não será aplicada a penalidade de demolição quando, mediante laudo técnico, for comprovado que o desfazimento poderá trazer piores impactos ambientais que a sua manutenção. Suspensão parcial ou total das atividades. Viu que as penalidades são diversas? Tem que ler, gente. Não adianta. Constitui medida que visa impedir a continuidade do processo
produtivos em desacordo com a legislação ambiental. Cuida-se de uma penalidade drástica, posto que implica na interdição da atividade, devendo ser utilizada apenas quando houver possibilidade de dano significativo ao meio ambiente ou à saúde humana. E suspensão a penalidade restritiva de direitos, que é o decreto 47.383 de 2018, em seu artigo 109, lista quais são as penalidades restritivas de direito. Suspensão de cadastro, registro, licença, outorga, permissão ou autorização. Cancelamento do cadastro, registro, licença, outorga, permissão ou autorização. Perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais. Perda ou suspensão da participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de créditos. Proibição de contratar com a administração pública pelo período de 3 anos. Suspensão de entrega ou atividade de produtos de controle ou registros expedidos pelo órgão ambiental competente aplicável às infrações constantes no anexo 3 dessa lei, tá? Então, aqui, ó, restritiva de direito gravíssima, tá? Então, assim, essas penalidades, pessoal, têm que ser decoradas, não adianta. Tem que ler, decoradas não, vocês têm que entenderem, saber o que cada uma faz. Então, dá uma lida, releiam, para que vocês estejam cientes do que cada uma faz, que é muito importante. Como o cargo de vocês é guarda marítimo e ambiental, vocês vão estar trabalhando diretamente ao meio ambiente. Com certeza vocês vão ter essa prerrogativa de fiscalizar. Então, isso aqui são as penalidades que podem estar sendo aplicadas. Vocês vão fazer o auto de infração. Então, vocês têm que saber mais ou menos quais que é todo o processo que aquilo ali pode gerar, porque fará parte do trabalho de vocês, que eu tenho certeza que muitos de vocês passarão nessa prova. Então, só de vocês estarem aqui assistindo uma aula, muitos de vocês comprando material e fazendo muitas questões, vocês já estão na frente de muitas pessoas. Então, vamos lá, vamos dar continuidade. Agora, falando um pouquinho de recursos, nossa aula está quase chegando ao fim. Então, vamos lá. Recursos. Recursos administrativos, de maneira geral, é uma forma de impugnar uma decisão. São os meios utilizados para provocar o reexame do ato pela administração pública. Segundo a Lei Municipal 2230, de dezembro de 2010, gente, eu fiquei na dúvida se é esse número da lei aqui, eu vou confirmar, tá? Segundo a Lei Municipal de Cabo Frio, o infrator tem um prazo de 10 dias para pagar a multa recebida ou apresentar recurso. Então, a gente sabe que o prazo de recurso é de 10 dias. Contra a decisão que aplicou a penalidade. Estes 10 dias são contados a partir da data da ciência exarada nos próprios autos do procedimento administrativo ou da notificação da decisão a ser realizada pessoalmente. Então, vamos ver. O artigo é o 62. O infrator terá o prazo de 10 dias para pagar a multa ou apresentar recurso contra a decisão que concluiu pela aplicação da penalidade, a contar da data da ciência exarada nos próprios autos do procedimento administrativo ou, não sendo o caso, notificação da decisão a ser realizada pessoalmente com observância do disposto no artigo 56, 57 e 58 dessa lei. Essa lei que a gente já trabalhou ela. Não sei se é 2.330, gente, eu vou confirmar aqui, eu vou colocar aqui escrito para vocês o número da lei certinho, mas a gente já estudou ela aqui. Então, vamos lá. A gente vai ver os artigos 56, 57 e 58, tá? Para este prazo de 10 dias, tem que observar esses artigos, né? Então, eu trouxe os artigos para você. Artigo 56. Em caso de ausência do autuado, o preposto ou de recusa destes em assinar a autuação, tais circunstâncias serão anotadas no próprio ato administrativo pela autoridade, gozando tal anotação de presunção de vericidade. Parágrafo único. Os agentes fiscais serão responsáveis pelas declarações que fizerem nos autos de infração, sendo passíveis de punição por falta grave em caso de falsidade ou omissão dolosa. Artigo 57. Considera-se aperfeiçoada a ciência do autuado, pessoa física ou jurídica, mediante assinatura de qualquer de seus prepostos, empregados ou pessoas a seu serviço, representantes ou sócios, ou mediante anotação de recusa no recebimento da notificação por qualquer destes à forma do artigo anterior. Em caso de ausência do autuado e não sendo aperfeiçoada a ciência deste na forma do artigo anterior, o autuado será cientificado do ato administrativo. Por quais modos? Pelo correio com aviso de recebimento, por edital se estiver em lugar incerto ou sabido, por outros meios admitidos pela legislação em vigor. Parágrafo único. O edital será publicado uma única vez pela imprensa oficial do município, que deve ser o diário oficial do município, tá? Ou por diário de grande circulação local, considerando-se efetuada a notificação 5 dias após a publicação. Então,
Isso que a gente tinha um pouco falar sobre o recurso, ainda a gente tem uma observação importante, que o recurso não terá efeito suspensível quando as penalidades forem de apreensão, interdição e suspensão das atividades. E os recursos administrativos serão encaminhados ao CODEMA, em primeira instância, e ao órgão responsável pela formulação e controle da política municipal para o meio ambiente em segunda instância. Vejamos, o artigo que fala isso é sobre o 62. O recurso não terá efeito suspensivo quando as penalidades aplicadas forem apreensão, interdição e suspensão das atividades. Ou seja, vai continuar suspenso, interditado, apreendido, tá? Não vai ter esse efeito. O recurso administrativo previsto nesse artigo será encaminhado ao CONDEMA em primeira instância e aos órgãos, a gente também já estudou sobre o CONDEMA, tá? Em primeira instância, e ao órgão responsável pela formulação e controle da política municipal para o meio ambiente, em segunda instância, que poderão propor a redução da intensidade ou cancelamento das penalidades impostas. Então, em primeira instância, vai para um CONDEMA, é tudo maiúsculo, tá, gente? E segunda instância, vai para o órgão responsável pela formulação e controle da política municipal do meio ambiente, tá? Que pode propor a redução da intensidade ou o cancelamento das atividades impostas. Então, pessoal, é isso que a gente tinha para falar sobre o ponto 1 do seu edital. A gente acabou de ver ele completamente. Não fixem só nisso aqui, pessoal. Procurem ler, joguem na internet, procurem informações, dê uma lida. Aqui eu fiz assim, ó, um resumão para vocês, mas foi um resumo assim importante. Peguei os principais pontos que poderiam ser cobrados e trouxe para vocês. Mas se vocês também puderem fazer mais, dar uma lida, isso é muito importante. Leia a Lei 140 de 2011, é muito importante vocês estarem lendo. Assistam todas as aulas, muito importante também. E principalmente, gente, exercícios precisam ser feitos, tá? O link que eu falei para vocês do material está aqui na descrição do vídeo, vai estar nos comentários também. Mas se não puder comprar, pessoal, não tem problema. A gente tem as nossas aulas aqui, são gratuitas para todo mundo. Nosso objetivo aqui maior é ajudar. Então, espero que vocês tenham gostado. Cliquem em gostei, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Abraços, pessoal!